Irmãos, é uma bênção a gente poder voltar aqui e estudar a palavra, né? Quero convidar os irmãos para ficar de pé. Vamos orar nesse momento, pedir a bênção do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre um tema assim muito importante para a nossa vida espiritual, sobre santidade de vida. E é uma bênção a gente poder meditar na palavra, receber aquilo que Ele tem separado para a gente, né? Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por este dia, por esta manhã, com esse privilégio que temos de meditar na Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos nesse momento, Pai, abre o nosso entendimento, mostra-nos, ó Deus, a Tua palavra, a verdade, porque ela nos fortalece, nos abençoa, nos santifica, e assim colocamos a nossa vida no Teu altar. Todos aqueles que estão participando dessa escola bíblica, que possam ser fortalecidos no Senhor, e nós possamos viver a vida que o Senhor deseja que vivamos, para dar testemunha do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, meditar sobre esse tema, santidade de vida. Algumas pessoas não assim apreciam muito a abordagem do tema. Eu não sei exatamente as razões, porque às vezes as pessoas não se preocupam tanto com um assunto assim tão significativo para a nossa vida espiritual. E é claro que muitas vezes a gente, quando fala sobre o tema de santidade, está assim, se remetendo a algumas coisas que não tem sentido com o conceito bíblico. Então hoje nós vamos aqui fazer algumas reflexões até sobre a importância de esclarecer sobre o que realmente significa ter uma vida de santidade, viver em santidade. E eu quero assim, inicialmente, ler com vocês o trecho aqui da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 14 a 16, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Veja só o que Deus fala conosco na sua palavra. Isso aqui, quando o Senhor falou, sejam santos, porque eu sou santo, é um trecho das Escrituras lá do Antigo Testamento, lá do Velho Testamento. Será que temos condição de viver a santidade que Deus espera de nós? Será que nós somos santos? Será que podemos dizer que somos santos? Ou somente aquelas pessoas que são reconhecidas como, vamos dizer assim, foram santificadas, foram certificadas, que elas são consideradas como santas? Como a gente vê dentro do catolicismo, muitos dos apóstolos, aliás, todos os apóstolos, e todos aqueles que tiveram uma ação expressiva no reino de Deus e fizeram alguma coisa especial ou realizaram milagres, eles são chamados de santos. Então, a primeira coisa é a gente tirar assim o verdadeiro sentido do que é santidade, o que é viver em santidade. E para isso, primeiro precisamos esclarecer alguns conceitos que não tem muito sentido bíblico, não é exatamente isso que a Bíblia fala a respeito de santidade. Lá para os católicos, né, por exemplo, os santos são exemplos de vida. Na hora da oração, muitas vezes eles servem como intermediário para que as preces sejam ouvidas diante de Deus, pois eles foram reconhecidos como pessoas santas, consagradas, dedicadas, e elas têm assim uma importância muito grande no reino de Deus, e por essa razão nós nos dirigimos a elas, e elas levam as nossas preces a Deus. No entanto, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, que só temos um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Só temos um mediador entre Deus e os homens.
que é Jesus. Outra coisa que ainda lá no catolicismo, para se tornar um beato, beato é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que é considerada santa, por ela se dedicar na obra, se dedicar ao trabalho religioso, ela é considerada beata. Até é muito comum, principalmente, né, no meio do povo, de modo geral, fulano de tal é um beato. O que a pessoa quer dizer quando fala isso? Para mim era fanático. Uma pessoa fanática? Mas fanática em que sentido? Religiosa. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que se dedica muito às coisas de Deus, à religião e tudo mais. Então ela é considerada um beato, né? Ou uma beata, aquela mulher que fica lá constantemente na igreja e tal. Bom, lá no catolicismo, como é que é o processo de a pessoa ser reconhecida como um santo, como uma santa, né? Primeiro, ela é assim, a primeira parte do processo é que ela, por se dedicar de maneira muito firme no trabalho religioso e por ter já, pelas suas preces e orações, ter realizado algum tipo de milagre, ela passou pelo primeiro estágio, então ela já é considerada beata. Mas para que ela seja considerada santa realmente, tem aí uma outra parte do processo, que é o acompanhamento dessa pessoa durante algum tempo e os registros que confirmam que ela realmente tem realizado milagres. Para que ela seja considerada santa, ela precisa realizar alguns milagres. E se ela realizou alguns milagres, que foi reconhecido, né, pelo trabalho que ela realizou, ela vai para o terceiro processo, que é a canonização. A canonização no catolicismo quer dizer o reconhecimento público, através de um documento emitido lá pelas autoridades eclesiásticas, que ela é santa, é reconhecida pelo Papa, ela é reconhecida pela autoridade da igreja. E aí depois é confirmado através de... precisa ver na questão para essa consagração a confirmação de milagres que tenha realizado, exceto os mártires. Os mártires não há necessidade, depois de ser reconhecido com milagres posteriores à canonização. Então essas pessoas que são consideradas santas. Partindo desse conceito, né, dessas premissas que a gente está vendo aqui, as pessoas dizem o seguinte: não, para ser santo é uma pessoa que recebeu uma graça especial de Deus, para ela poder ser, não é todo mundo que pode ser santo. Bom, mas aí vem aquela questão, né? Lá no dicionário, inclusive, a maior parte dos dicionários, o Aurélio, o Michael, o Oxford, eles fazem o seguinte: eles trazem assim: santo pertence à religião ou aos ritos sagrados. Santo é relativo à divindade, é essencialmente puro, perfeito. Então, uma pessoa que é considerada santa é uma pessoa perfeita, pessoa que não tem falhas, uma pessoa dedicada a Deus. Agora, como é que se nós partirmos dessa premissa de que para ser santo é uma pessoa que recebeu uma graça especial e por isso ela é muito dedicada, ela é muito reservada, ela é perfeita, então nem todo mundo tem essa graça. Aí eu pergunto, como é que nós atenderíamos isso aqui que a Bíblia fala? Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que então, se isso é algo reservado a poucos, como que as pessoas vão alcançar a sua salvação? Como elas estarão diante de Deus? Se partirmos dessa premissa de que isso é apenas para alguns e não para todos, nós podemos dizer que então
muitas pessoas não têm nem chance de salvação, não têm nem chance de chegar diante do trono de Deus. É verdade? Então, eu só estou assim, mostrando isso para vocês, porque não é esse o conceito de santidade. O conceito de santidade na Bíblia, agora vamos ver, né, o que significa isso. Essa palavra santo é a tradução de um termo hebraico, que no hebraico é kadosh. Kadosh quer dizer, é traduzido por santo, mas quer dizer ser separado, consagrado, dedicado. É isso que o termo, na verdade, ele quer dizer. E quando a gente volta para as Escrituras, e o texto que nós, por exemplo, lemos aqui logo no início, como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, na carta que Pedro escreveu, ele está já dizendo que quando nós tomamos uma decisão de caminhar com Deus e nós abrimos o nosso coração para compreender e receber a verdade no nosso coração, nós começamos a ser instruídos, ensinados e já deixamos de ser ignorantes. O que quer dizer ignorante? O que quer dizer ignorante? Que ignora alguma coisa. Que ignora alguma coisa. Não é uma pessoa bruta, grossa, como muitas vezes. Deixa de ser ignorante, menina. Não é a questão de uma pessoa que é violenta. Não, ignorante é a pessoa que ignora alguma coisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, ela começa a nos mostrar o caminho. E quando conhecemos o caminho e andamos por ele, aí nós estamos vivendo com clareza, de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Por isso, ele falou assim, vocês agora, Pedro, quando escreveu na sua epístola, né, ele diz aqui, vocês que viviam na ignorância, se moldando ao sistema, aos padrões deste mundo, vocês não vão viver mais de acordo com esse padrão, mas vocês vão viver agora de acordo com a vontade de Deus. Mas sim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, nesse sentido, santidade se refere a viver de uma maneira de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, separado, reservado, ter uma postura completamente diferente do que aquela que o mundo está andando na ignorância, por não conhecer a verdade, não conhecer exatamente os efeitos de que andar naqueles caminhos podem trazer para a sua vida. Nós já aprendemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado. Aí vem aquela questão, o que é o pecado? Começam as pessoas, não, todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo... Então, vamos entender aqui algumas coisas nesse sentido. Porque essa pessoa erra, essa pessoa peca, como é que eu vou dizer que a pessoa é santa se a pessoa ela comete pecados ainda? Aí vem aquilo que estudamos também, quando nós tratamos sobre arrependimento. Há uma diferença muito grande entre um pecador que vive para a prática do pecado e o pecador que se arrepende. O pecador que tomou uma posição diante do Senhor, reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha e resolve ter a atitude de ter uma vida diferente daquela que ele levava. Aquele que rouba, já não rouba mais. Aquele que fazia mal ao seu próximo, ele já tem uma visão diferente, porque ele aprendeu que o melhor é amar. Tudo aquilo que eu semeio, lá na frente eu vou colher. Então, nunca faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você mesmo. Então, nós começamos a entender alguns princípios da palavra, e quando aplicamos isso, nós estamos tendo uma vida
separada, uma vida diferente daquela que o mundo leva. Não mais vivendo na ignorância, mas de acordo com os propósitos de Deus. Pastor, é interessante que Paulo, quando escreve a carta de 1 Coríntios, ele começa a carta chamando a igreja, né? Ele fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Exatamente. Ele chama uma igreja que estava passando por problemas, né? Mas ele chama, né? Ele começa a carta cumprimentando a igreja dessa forma. Exatamente. Lídia está lembrando bem aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, é uma igreja que tinha muitos problemas. Problemas de carnalidade, problemas de relacionamento, intriga entre as pessoas. E isso era da igreja. Não estou falando de pessoas que viviam no sistema mundano, né? Na discórdia, não, dentro da igreja, muitos problemas. Então ele lembra, já começa a carta dizendo: vocês foram santificados em Cristo. Isso significa o quê? No Senhor nós fomos separados. Para quê? Para viver uma vida santa, uma vida distinta, uma vida diferente daquelas pessoas que vivem no mundo. Então vamos aqui ler, eu quero ler com você agora, aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz Pedro assim à igreja: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está falando aqui com a igreja, está falando com você, está falando comigo, está falando com você que tomou uma decisão de aceitar Jesus no seu coração e de viver de acordo com o seu conselho, de acordo com a sua palavra. Se você tomou essa posição, então Jesus te justifica diante de Deus. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como a pessoa alcançar a salvação se for pelos seus próprios méritos, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, para tentar se justificar diante do Senhor. Pois todos pecaram. E se alguém diz que não tem pecado, a Bíblia fala que é um mentiroso. Então, como assim, pastor? Sim, se você fala que não tenho pecado, então você é considerado mentiroso. Vamos examinar dentro do contexto bíblico. Pedro, ele quando estava pescando, aliás, no início do Evangelho de Lucas, registra um episódio que Jesus chegou assim na beira da praia, estava pregando e multidões estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando, e como a multidão estava apertando, ele subiu no barco e pediu a Pedro, que foi um dos barcos que ele entrou, foi o barco de Pedro, de João, Tiago, eles eram sócios na pescaria, e se afastou um pouquinho para poder continuar ensinando a multidão. E logo depois daquilo ali, Jesus pediu para que eles fossem mais lá para dentro do mar, lá para dentro do mar da Galileia. E quando ele chegou lá, Jesus falou assim: agora joguem as redes. Aí o Pedro, um homem experiente na pesca, falou assim: Senhor, nós passamos a noite toda, nós não pescamos nada, mas porque o Senhor está falando, baseado na tua palavra, nós vamos jogar as redes. E jogaram as redes. Quando eles se deram por conta, a rede estava tão carregada de peixe que eles pediram ajuda para outros barcos, e aí começaram a puxar a rede, e aí o barco estava indo quase a pique. Sabe o que Pedro fez? Pedro ficou tão envergonhado ali: Senhor, retira-se de nós, porque eu sou um pecador. E diante daquele milagre extraordinário que Jesus realizou, ele reconheceu que Jesus era um santo de Deus, alguém maravilhoso, alguém que estava cheio da graça do Senhor. Só que o próprio Pedro, depois, ele, como um servo de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, ele orou por uma menina, e a menina ressuscitou. Ele orou por várias pessoas, e as pessoas eram curadas. Até a sombra de Pedro, por onde ele passava, também curava os enfermos.
E às vezes algumas pessoas chegavam para ele e tomavam atitude semelhante a que ele tomou com Jesus. Teve gente até que ia se prostrava diante dele e falou assim: não se prostra diante de mim, não, porque eu sou apenas um homem como você. Se adora a Deus e não a mim. Então ele teve, depois experimentou na pele essa experiência, porque as pessoas estavam reconhecendo que ele era um santo de Deus, alguém com virtude, alguém que estava recebendo a graça do Senhor para operar milagres e maravilhas. Pois bem, esse santo de Deus tornou-se repreensível. Paulo depois relata numa das cartas que Pedro estava tendo uma atitude de discriminar pessoas, de fazer acepção de pessoas. Quando ele estava no meio dos judeus, ele se comportava como judeu. Quando ele estava no meio dos não-judeus, que eram gentios, ele ficava lá naquela coisa gostosa com os outros gentios, mas quando se aproximava os da igreja, os judeus, aí mudava o comportamento. Ele era dissimulado. Então Paulo o repreendeu por causa desse fato dele estar fazendo discriminação por pessoas. Como assim? Ele não é um santo de Deus? É um homem imperfeito, infalível? Não. Pedro era um homem perfeitamente falível, sujeito a erros, como cada um de nós. A Bíblia até registra, que Elias, grande homem de Deus, realizou milagres extraordinários. Mas ele era um homem sujeito às fraquezas, assim como cada um de nós. Qual é a diferença, então? Qual é a diferença entre uma pessoa que está assim, vivendo e comete erros, comete falhas e é considerado um santo de Deus, e a pessoa que vive com erros, com falhas, mas não é reconhecida como um santo de Deus? Qual é a diferença? Pessoas cometem erros, pessoas falham. E por que algumas são consideradas santas e as outras não? Porque no conceito das pessoas, as pessoas acham que ser santo é ser perfeito, não ter defeitos, não ter falhas. As pessoas imaginam que ser santo é uma pessoa que não tem falhas, não tem erros. Mas ser santo quer dizer uma pessoa que é dedicada a Deus, consagrada ao Senhor, e ela está disposta a andar nos seus caminhos, ainda que tenha falhas e erros. Uma pessoa que tenha falhas e erros e não reconhece os seus erros e quer viver para si mesma e continuar no erro, essa pessoa não é santa e nem é santificada pelo Senhor, porque não passou pelo arrependimento. Agora, as vidas que passaram realmente pelo arrependimento, tomaram a decisão de caminhar com Jesus, elas são santas, são separadas, são dedicadas ao Senhor. Elas estão se separando de quê? Do sistema mundano, da vida errada, dos conceitos do tempo da ignorância, porque agora ela tem clareza, esclarecimento do que é certo, do que é errado. Não é verdade? Então a diferença entre um pecador que se tornou santo, foi santificado pelo Jesus, é porque ele passou pelo arrependimento. O pecador que não é considerado santo, pois não foi justificado, é porque ele não tomou a decisão de se arrepender e de aceitar o único que é poderoso para te santificar, que é Jesus Cristo, o Senhor. E Pedro, quando ele fala, à igreja, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês foram separados para estar nesse mundo, mas não para viver de acordo com o mundo, porque vocês têm uma identidade. A identidade sua é que você é filho de Deus. E como filhos de Deus, nós trazemos as características de Deus. Então, amados, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, veja só o que está escrito lá em Levítico, no capítulo 20, verso 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo.
e os separei dentre os povos para serem meus. O que o Senhor está dizendo aqui é que ele faz distinção entre você e aquele que vive no mundo, que vive de acordo com os padrões do mundo. Nós fomos chamados por Deus para viver de uma maneira diferente. É isso que quer dizer ser santo, é ser dedicado, consagrado, reservado, separado de um sistema do mundo. Ora, mas se eu for viver dessa forma, né, como o pastor está falando, conforme está escrito aqui na Bíblia, então o que quer dizer isso? Eu viver separado das pessoas do restante do mundo? Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 em diante. E essa foi uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos. E se ele fez pelos seus discípulos, ele também fez por nós. Pois naquela oração ele falou assim: eu oro não somente por estes que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim, crer na minha palavra. Então essa oração também era para nós. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pediu então para a gente sair do mundo? O que Jesus está querendo dizer aqui? Quando ele fala: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Nós vivemos, amados, num mundo injusto, num mundo que as pessoas se odeiam umas às outras. Oi? Jaz no maligno. Um mundo que jaz do maligno, um mundo que está sob o governo do maligno, do diabo, do anticristo, que se rebelou contra Deus. Ele foi um anjo de luz, mas se rebelou contra o Senhor. E por essa razão ele é chamado de inimigo. Ele é um opositor da verdade. Ele quer que as pessoas se rebelem contra Deus também. Mas o Senhor nos separou para não andarmos mais, mas que os proteja do maligno. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos tirados do mundo. Lá na Idade Média, no tempo da igreja medieval, havia esse conceito de que nós somos os padres, os sacerdotes, os ministros. Eles tinham uma forma de se separar, de se consagrar. De que forma? Eles iam lá para os mosteiros, eles iam para os retiros. Então havia muitas ordens, vamos dizer assim, grupos de pessoas que tinham essa ideia. E eles se entendiam como ser separado, consagrado, santo diante de Deus, é estar isolado do mundo. Então eles ficavam como dentro de uma redoma, protegidos, guardados e sem contato com as pessoas do mundo, para não se contaminar com as coisas do mundo. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus falou assim: eu oro não para que os tires do mundo, mas para que os guarde do mal. Vamos observar aqui o que acontecia, né, com a vida, né, de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 2, verso 15, diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus não veio para viver apenas com aquelas pessoas que já eram todas certinhas, que viviam ali, ficavam consideradas justas, justificadas, mas ele veio exatamente
para salvar os pecadores. E eu pergunto a você, se você se separa, se você não tem contato com as pessoas, se você não entra neste mundo com o propósito de espargir a luz, como eles verão a luz? Como você vai aplicar aquilo que a Bíblia diz, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Se eu estiver separado dentro desse falso conceito de não se misturar, de não estar envolvido próximo às pessoas que estão vivendo o sistema do mundo. Então, é um conceito equivocado de santidade. O que as Escrituras, na verdade, está dizendo, quando nós vivemos de uma maneira santa, nós temos uma vida separada para Deus, é que nós vivemos no mundo, mas nós não vivemos de acordo com o sistema do mundo. Nós espargimos a luz de Cristo neste mundo, e o mundo recebe a luz que vem através da vida daqueles que servem a Deus, e não o contrário. Nós não devemos nos espelhar nos padrões do sistema mundano, nas coisas que nos separam de Deus. Ontem eu estava ouvindo um pastor que foi entrevistado pelo Ratinho, e o Ratinho perguntou a esse pastor: pastor, beber é pecado? Beber bebida alcoólica é pecado? É contra Deus? Aí esse pastor respondeu o seguinte: deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você estivesse, o que você considera uma dose de bebida que não seja danosa, que não seja prejudicial? Um cálicezinho de uísque, ou 2 cálicezinhos, 2 doses, para o piloto de avião que você vai tomar para ir para determinada cidade. O que você acha que seria mais seguro? 1 dose, 2 doses, 3 doses? Não. Piloto aí não. Aí o avião que eu vou estar não pode tomar não. Não, mas vamos pegar assim. Qual você considera assim? 1 copo, 2 copos de cerveja para a pessoa que vai fazer uma cirurgia em você. O médico, será que seria apenas 1 copo, 2 copos? O que seria essa? Você considera assim, razoável para não fazer mal e você ter uma operação segura? Não, o médico vai me operar, não quero que quer beber 1 copo de cerveja. Já pensou? Pois é, né? Às vezes a gente não para pensar nas coisas. E aí a gente, deixa os padrões do mundo nos moldar e diz assim: não, mas lá na Bíblia não está escrito lá, você não deve beber, não pode tomar cerveja, você não pode tomar uísque. Mas eu diria o seguinte: todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Você se sentiria seguro vivendo dessa forma? Você se sentiria bem agindo dessa maneira? Amados, nós não vivemos mais no tempo da ignorância, nós vivemos no tempo do esclarecimento da palavra de Deus. Então nós não precisamos, às vezes, passar por certas coisas, certas situações. A gente sabe, tem um discernimento que aquilo não é certo, que está errado. Não tem sentido viver daquela forma. Então, quando Jesus estava mostrando com a sua própria vida, ele almoçando com os publicanos. Os publicanos, se vocês repararem nas Escrituras, sempre eram considerados, eram taxados de publicanos e pecadores. Eles sempre fazem essa associação. As autoridades da época, as autoridades religiosas faziam sempre essa associação dos publicanos, que eram os coletores de impostos, com os pecadores, porque consideravam os publicanos uma classe desprezível, uma classe de pecadores, pois eles extorquiam as pessoas, roubavam as pessoas. Mas Jesus
comia com eles, sentava à mesa com eles. E esses publicanos, foi dessa forma que eles se sentiram amados, compreenderam o Evangelho e jogaram as suas mentiras, os seus erros e começaram a viver com o Senhor. Zaqueu foi o publicano que teve um encontro com Jesus e ele falou assim: Senhor, eu estou disposto a restituir, não sei quantas vezes mais, 4 vezes mais daquilo tudo que eu roubei das pessoas. Levi era um outro publicano, se tornou um dos discípulos aqui que escreveu o livro. Mateus foi escrito por Levi. Foi escrito por Levi. Levi era o Mateus, servo de Deus, que era publicano e se tornou um discípulo de Jesus, caminhando com Jesus. E se Jesus nunca tivesse estado com eles, como eles iriam conhecer o amor de Deus, conhecer a palavra do Senhor? Então, ter uma vida santa não é ter uma vida longe das pessoas, afastada, no mosteiro. Não é isso. Mas é longe dos padrões e dos costumes que o mundo está ensinando, para lá onde você está, o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Aqui em Mateus, no capítulo 5, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim o nome de Jesus é glorificado através das nossas vidas. Viver em santidade, amados, é revelar ao mundo que amamos as pessoas, mas nós não andamos de acordo com seus padrões. Viver uma vida de santidade é mostrar para as pessoas que nós a amamos, mas nós não adotamos os seus costumes, nós não adotamos os seus padrões. Lá na segunda carta de Coríntios, do capítulo 6 em diante, eu quero ler com vocês aqui esse trecho, pois ele é muito esclarecedor sobre esse aspecto. Estar com as pessoas, mas não adotar os padrões do mundo. A partir do verso 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem eu em comum, a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial é um termo que quer dizer iníquo. Belial é um termo muito usado para dizer uma pessoa que vivia na iniquidade, na injustiça. Então, Paulo escreveu aos Coríntios e fala: que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E diz ainda no verso 18: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a palavra de Deus está falando aqui, separe-se, aparte-se. O que ele está falando não é para viver separado das pessoas, mas é para viver apartado, separado das coisas que contaminam, as coisas imundas. Vamos imaginar, nós vamos numa festa, e ali naquela festa há problemas, há orgias, há bebedice. Eu vou me contaminar com essas coisas? Eu vou me misturar e tomar todas para ficar mais alegre? Não, eu não vou fazer isso. Se eu vou numa festa, num determinado lugar, pela direção do Senhor, é para poder dar testemunho para as pessoas, é para conversar com essas pessoas, que elas não devem fazer o que muitas delas fazem num lugar assim, e mostrar para elas que Deus é bom e que Deus quer mudar e transformar a vida das pessoas. Não, mas não deve nem ir numa festa dessa. Eu concordo, tem determinados lugares que você nem deve estar lá, nem deve aparecer. Mas
Se for num determinado lugar que você está achando que é inadequado de estar lá, você não vai. Mas se você recebe uma direção de Deus, a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo para dar testemunho para alguém, vá. Às vezes você é convidado por um familiar. O familiar não é crente, o familiar não conhece a palavra do Senhor. Aí você, não, eu não quero estar naquela festa, aquela festa de hippie, aquela festa disso, aquela festa daquilo. Mas se você, como alguém que demonstra o amor e demonstra, vamos dizer assim, atenção por aquele familiar e quer ver a sua transformação, aquele momento de estar próximo, você vai se achegar e você vai estar ali, mas você vai fazer a diferença. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Ele ele transformou água em vinho num determinado lugar. E foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Foi lá naquela festa de Caná da Galileia. E a partir dali, ele começou a ser reconhecido pelas pessoas como alguém especial, alguém enviado de Deus. Que onde você estiver, você possa fazer diferença. Que onde você estiver, você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Mas lembrando-se sempre de uma recomendação que Paulo dizia: não faça da liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Porque é muito fácil, é muito sutil, a linha é muito tênue entre a iniquidade e uma vida que é, vamos dizer assim, separada para Deus. Se você andar em cima do muro, se você não se posicionar em determinado lugar onde você está, com quem você tem comunhão, se você não posicionar quem você é, você acaba embarcando no mesmo barco e daqui a pouco você está adotando suas práticas e seus costumes. É exatamente o que o mundo está tentando fazer agora. O mundo está tentando colocar na nossa mente, na mente dos nossos filhos, na mente das pessoas, que determinadas práticas são comuns, determinadas coisas são normais. E daqui a pouco você já olha para o pecado como uma coisa normal, uma coisa natural. Isso aí não é assim tão perigoso, né? Pois é. Mas aí nós temos que nos voltar para a palavra e ver o que é que as Escrituras nos ensinam sobre isso. Viver em santidade é buscar as coisas lá do alto. Quero ler aqui com você Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o verso 7. Essa é outra passagem que Paulo mostra para nós assim, como é fundamental nós estarmos com a nossa mente ligada nas coisas de cima. Diz aqui Paulo, em Colossenses 3, verso 1 em diante: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele escreveu aos Colossenses? Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza que se inclina para as coisas do pecado. Portanto, é uma ação que devemos realizar. Não é algo que, como as pessoas pensam,
eu vou receber uma graça especial de Deus, eu não vou mais sentir o desejo de fazer nada errado. Aí sim eu vou ser uma pessoa santa. Mas enquanto eu estou sentindo o desejo para fazer uma coisa, sentindo o desejo para fazer, eu ainda não sou uma pessoa santa. Conceito errado. Santidade é uma vida em que você está disposto a obedecer e não mais viver na desobediência. Primeiro ponto. Segunda coisa, você pode estar em um determinado momento de fraqueza, ser seduzido para o pecado, ser tentado para viver nas coisas e nas práticas do passado. Porém, diz aqui as Escrituras, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que Jesus disse para nós? O que ele falou para os seus discípulos? Qual foi o conselho de Jesus? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, ore, vigie, busque a graça de Deus, busque as coisas que estão lá de cima, as coisas que estão lá do alto. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o que ocupa a nossa mente é aquilo que vai dirigir as nossas ações. Em Provérbios, no texto de Provérbios, não me lembro agora qual versículo, eu vou depois buscar referência para você, principalmente na tradução da linguagem de hoje, eu achei muito interessante essa tradução. Fala que os seus pensamentos governam as suas ações, governam as suas atitudes. Então, guarde os seus pensamentos, porque ela dirige as nossas ações, dirige as coisas que nós vamos realizar. Na versão clássica, sobretudo, guarda o teu coração, porque dela procede as fontes da vida. Esse é o versículo da tradução mais antiga, mais tradicional. Mas a tradução assim, que esclarece o entendimento disso é sobre os nossos pensamentos. Quando a Bíblia fala do coração, está falando dos nossos sentimentos, está falando dos nossos pensamentos, vai dirigir as nossas ações. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos ficam focados em coisas impuras, nós vamos estar sendo instigados, motivados para praticar as coisas impuras. Se os nossos pensamentos estão ligados na derrota, você vai ser derrotado. Se você estiver com seus pensamentos voltados para as coisas que entristecem, que abatem o seu coração, você vai ficar deprimido, você vai ficar oprimido. Lembre-se lá o que diz o profeta Jeremias: busca trazer ao seu coração aquilo que te dá esperança, e você vai ver a diferença. Por isso que a palavra fala, nós devemos buscar as coisas que estão lá do alto. Jesus disse ainda, a carne é fraca, por isso você precisa buscar, você precisa estar alimentado na palavra. Eu quero concluir nessa noite, nesse momento, nessa manhã, esse segredo aqui que está escrito no Salmo 119, verso 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso. Quando fez Jesus aquela... Bíblia está lembrando aqui a oração que Jesus fez. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O segredo está aqui, amados, nas Sagradas Escrituras. Buscar a Deus na palavra, buscar o entendimento na palavra, não viver mais na ignorância, não viver mais assim, sem se preocupar com as coisas de entendimento real, com um verdadeiro conceito das coisas.
Ficou claro hoje para você o que é o conceito de santidade? É uma vida que se dedica a Deus, é uma vida que se separa dos princípios e dos conceitos mundanos, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as Escrituras. Uma vida separada, uma vida distinta, uma vida que busca as coisas lá de cima, as coisas lá no alto. E por isso, mesmo que você não seja uma pessoa perfeita, mesmo que você tenha às vezes erros, como o apóstolo Pedro teve, como o Paulo também teve uma situação lá que Paulo entrou em contenda por causa da viagem missionária que eles realizaram. Paulo também tinha suas fraquezas. Paulo era um cara durão, ele tratava com muito rigor algumas coisas, e você olha para si, para a vida dele, olha quantas coisas que precisavam serem aprimoradas, mas ele deu para nós um exemplo, e ao mesmo tempo ele foi um exemplo. Ele falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que ousadia poder dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso exemplo maior é Jesus, nosso mestre. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos mostra o que é viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. Onde você estiver, seja você a luz do mundo, o sal da terra, que você possa trazer sabor para as pessoas aonde você estiver. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de estar aqui e refletir sobre essa palavra, sobre santidade, Pai. Deus, que o Senhor venha abrir, sim, a nossa mente para compreender, e nós possamos viver uma vida santa diante do Senhor, uma vida dedicada, uma vida que se separa dos padrões do mundo e que faz a diferença onde nós estamos. Derrama graça sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, aqueles que estão nesta manhã nos visitando. Receba a tua palavra no seu coração, porque essa é a única forma de nós sermos transformados, é através da tua palavra, pois a palavra nos liberta, a verdade nos transforma e nós somos abençoados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.